pessoal, tudo bem? Estão preparados para a parte 2 das histórias do Seu Gino? Sejam bem-vindos, os novos visitantes da Cidade Fantasma e os moradores, os nossos inscritos. Espero que vocês curtam esse material que a gente está produzindo aqui e os novos também, por que não, né? Esta parte 2 a gente dividiu em duas partes para ficar melhor, né? Não ficar tão extenso, né? Enfim, espero que vocês gostem. Vou falar umas palavras aí. Eu quero algumas histórias para contar, né? Eu já contei algumas, vou contar a sequência dele, porque são muitas. Vai vir para frente várias outras ainda. E fora as investigações que a gente está em fase de terminar de comprar os equipamentos. A gente está com uma lista aí, o Parque da Juventude, a gente está interessado no Museu Catavento. Temos aí, se você mora no Copan, dá um toque pra gente, manda mensagem que a gente gostaria muito de investigar aí, documentar a história da Igreja dos Aflitos. Isso. A Igreja dos Aflitos lá na Liberdade. Exatamente. A gente vai dar uma chegada lá. Enfim, gente. Em breve. E outra coisa, tem histórias assombrosas? Dá um toque pra gente. A gente leva para fazer a gravação e a gente filma aí e vai ter um prazer em poder colocar as suas histórias aqui. Livre de julgamentos. O interesse nosso aqui é documentar e falar as histórias que acontecem. Né? Seja casos de fantasma, criaturas, até OVNIs, como a gente fez em episódios passados aí. Vamos lá então, pessoal. Vou começar aqui já perguntando ao Seu Gino, nosso novo integrante aqui, que história foi essa do Cavaleiro? O Cavaleiro, e o cara ele era corajoso. Aí vem na história. Que viu um caixão na estrada e acho que nunca mais passou, né, velho? Não. Conta aí como foi isso aí. Essa história também aconteceu em Guaporema. Olha, eu vou falar pra você, como que é o nome das pessoas que moram em Guaporema? Guaporienses? Guaporemense. Guaporiense, sei lá como é que se fala. Acho que é guaporemense, não sei. Não, se você for daí, escreve o nome certo aí. Essa cidade tem história, tem muita lenda. Vai, conta aí. Então, essa história aconteceu, eu não vi, mas eu presenciei a pessoa que viu e que voltou lá. O meu finado pai tinha um bar na cidade chamado Bar Celeste. Bar Celeste. Bar Celeste. Ficava na rua que ia sair no cemitério. Ia sair no cemitério. Esse cemitério, aliás, tem uma passagem da minha família, eu tenho lá nesse cemitério um parente meu, irmão meu, enterrado nesse cemitério aí. Tá? Qual que é o... É o Josias, o meu irmão mais novo do que eu. Tá. Depois de mim seria ele. Ele morreu com que idade, pai? Ele era bebê quando ele morreu. Né? Ele teve uma doença lá que eu não me lembro. Sarampo. Caraca. Ele está enterrado nesse cemitério aí. Uhum. Conclusão. Meu finado pai tinha esse bar. Eu era um garoto, como dizia que eu era um menino precoce. Por quê? Porque eu ficava lendo jornais, as pessoas compravam jornais, não sabiam ler. Tinha curiosidade ali. E levava, e quem lia os jornais para eles era eu que ficava lá no bar. Lá. Eu ficava dentro do bar, lá rodeando com todo mundo lá, e brincava, contava história. As pessoas compravam aqueles livrinhos de literatura de cordel, aquelas de poema, poesia, aquelas rimadas, e eu ficava lendo para eles, eu lia isso para eles. Daí pagava um guaraná, um doce, e eu me virava nesse meio aí. Então ficava muito ali. Então ficava até o bar fechado. E tinha uma pessoa lá que a gente achava que ele era muito, não era, ele era até ignorante, tanto corajoso que ele era. Uhum. Ele passava lá no bar, era um cliente do meu pai, e ficava lá até o bar fechar. O bar fechava lá 11 horas, 11h30, e ele ficava lá tomando cachaçinha, reunindo os amigos, contar história. Ele morava nessa cidade, para quem mora aí, conhece aí,
Atrás do cemitério tem na Água do Rato. Água do Rato. Água do Rato. Esse homem... Será que existe Água do Rato? Existe sim, é um riacho. É um riacho? É um riacho. Um cemitério tem um riacho chamado Água do Rato. Aliás, tem o seu Valdir, que é um amigo meu, lá que mora lá perto da minha você casa. comentou que... Exatamente. Ele morava nesse lugar lá. Existe sim. Quem mora lá, ou quem conhece lá, sabe do que eu estou falando. Boa. Então, ele passava, saía do Bar Celeste do meu pai. Tinha uma outra estrada, mas só que a outra estrada que ia para lá para casa dele dava volta, mais longe. Mas ele, para cortar a volta, ele tinha coragem, ele não estava preocupado. Ele descia a rua, o cemitério ficava no meio do mato, não era igual aqui em São Paulo. Era aberto. Não, não era nada de cemitério. A estrada era mato dos dois lados, até chegar na porta do cemitério, tudo mato, e circundava o cemitério, tudo era mato. Entrava pela esquerda e acompanhava o cemitério até uma altura, e depois ele entrava no meio do mato outra vez, era uma trilha, né? E ia sair lá na outra estrada. Então ali ele cortava um bom pedaço, então ele fazia esse caminho. O meu finado pai, eu sempre aconselhava ele a não fazer isso. Apesar que meu pai era um homem muito corajoso, ele aconselhava não... que ele acreditava, ele falava assim, que ao você fazer isso, é como se você estivesse afrontando, ele estivesse provocando, insultando alguma coisa assim, porque, eu sou e pronto. Não. Meu finado pai, ele falava, não faça isso, e dizia isso para ele. Mas o homem insistia, não queria saber. Não, isso é bobagem, negócio de assombração não existe, isso aí não nada. Ele era cético nessa coisa. Era cético total. Ele não acreditava nisso. Mas um dia aconteceu. Um belo dia. Nós estávamos... Estou contando essa história como se tivesse... Tá tão nítido na minha cabeça como se fosse hoje. Caramba. Como se fosse hoje. Então, ele passou lá, tomou as últimas cachaças dele lá, bateu um papo no pai, deu tchau pra gente, deu tchau pra mim. Montou o seu cavalo e foi. Era o último cliente, meu pai fechou. Baixou a porta, fechou, trancou lá e tal. E não era essa porta de zinco, não, de que tem porta de correr, né? Era aquelas portas de abrir e fechar assim, igual porta de igreja. Sei. Aí podia um trem, puder estar fechando, colocar e pá. E fomos dormir. Eu já estava com sono, não era nada. Pulei na cama, já fui deitar, meu pai ainda estava finalmente para ir deitar. Daí a pouco houve um barulhão batendo na porta da sala. Do bar lá. Na porta do bar bateu. Seu Jorge. Porque tem uma... meu pai chamava-se Celestino, mas ele era conhecido como Jorge. Todo mundo. E esse homem desceu, então, por essa estrada. De cavalo. Cavalo e tal. E quando ele voltou, aquele bateu na porta. Bateu. Daí eu fiquei assustado, porque ele estava acordado. Eu já pulei, meu pai foi lá correndo, abrir a porta lá e tal. E foi. Seu Jorge. Abriu a porta, o cara entrou para dentro. Chegou a tropeçar, quase saiu em cima da mesa lá, as mesinhas lá. E estava cheio de sangue na perna dele assim. E daí meu pai falou, o que foi isso daí? O que é isso daí? Daí ele olhou assim, foi daí fora que coloquei, daí começou com. Daí meu pai, calma. Calmando ele, e ele apavorado, tal. Daí ele contou que ele estava descendo, e aquele sangue da perna dele ali, estava no cavalo também, todo arranhado com a espora que ele tinha, tem aquela espora, passa... Coitado do cavalo, hein? Mas o cavalo, ele disse que tentou passar. O cavalo não ia. Não ia. Passou um cachorro. Porque os animais têm essa parada, né? Tem essa parada. Mas ele relatou, a pessoa lá, que ele viu um caixão. Nossa. Passar no meio. Caramba. De um lado para o outro antes de chegar na entrada do cemitério. Passou de um lado para o outro da estradinha aqui até o cemitério. Porque até o cemitério era uma estrada. Depois tinha aquela trilha que ele fazia, que passava por lá. Daí ele tentou fazer o cavalo passar e o cavalo não passou.
Daí ele levou um susto, daí que ele ficou, daí ele soltou a rédea do cavalo, e o cavalo daí desinvestou, disse que nunca viu o cavalo correr tanto lá e parou no parque. Era um caixão nítido, assim. Um caixão nítido, que estava cheio de vela em cima desse caixão. E cheio de vela. Cheio de vela. Daí ele entrou lá, meu pai acalmou ele, parece até que ele tomou mais uma lá. Daí ficou lá, ficou conversando uma meia hora mais ou menos tal. E aí foi pelo outro caminho. Daí meu pai conversou com ele lá, tava, não te falei, cara, não faça. Isso daí é um afrontamento, a gente está Sim, como não se pode. tivesse essas coisas aí, ó. Já digo aqui para vocês, tá? Eu não tenho medo, mas respeitar é bom. Sim. Respeite sempre, porque nós não sabemos o que é, quem é. A gente vê, a gente tem amizade, mas não sabe o que é. Sim. Então, acho que a gente tem por obrigação respeitá-lo, né? Porque a gente não sabe quem é, né? Respeite e em situações drásticas, corra muito. Sim, sim. A partir desse dia, ele nunca mais passou por ali. Passava por outra estrada lá, Mais longe. bem mais longe, ia lá, passar essa água do rato lá. E certamente, depois da água. certamente o conceito dele sobre esse assunto Mudou, deve ter Mudou mudado, né? totalmente, Porque a partir do momento que ele falou que nunca mais ia, e nunca mais foi mesmo, né? Agora, é o tipo do relato, boto fé, que eu acredito, Sim. porque era um cara que ele fazia isso. E não é qualquer um Sim. que vai fazer um negócio desse. Sim. Qualquer uma pessoa em sã consciência não faz Sim. o que ele fazia. Uhum. Jamais. Total. Então, E tem até um caso, né, pai, que você comentou, que, assim, eram costumes antigos, tá? Estamos falando aqui de um período que não existia velório municipal, né? Tem um caso aqui que era uma espécie de benzimento, vai ver nessa história, para criança ou pessoa que tivesse medo. Conta aí que assim, você escuta isso e você acha, meu, que absurdo isso, mas acontecia assim. Então, nessa mesma cidade lá, esse foi um velório que aconteceu a 3 casas. Acontecia nas casas, né? Foi um velório que aconteceu em três casinhas depois do bar do meu pai. 3 casas. Era amigo dele, do meu pai, né? Sabe pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Então todo mundo é amigo, né? Todo mundo. Se conhece. Se conhece. Então faleceu uma pessoa lá, que eu não me lembro, eu era garoto. E teve esse velório lá e nós fomos lá. Foi eu, meu filho do pai, nós fomos nesse velório. Porque eu era muito, assim, embora eu não fosse o mais velho, mas eu era o mais apegado do meu pai. Sim. Ele tinha uma confiança em mim incrível. Ele botava mais confiança em mim. Meu pai, ele confiava muito em mim. Então, para todo ano que ele me levava. Não confiança assim que eu fosse macho, que ia ajudar ele, alguma coisa, não, porque ele tinha uma confiança. Sim. Ele gostava de mim, sei lá. Mas eu era chamava que diziam lá na época, lá, era o enrabichado dele. E daí ele ia com o velório, me levava, se ele fosse me levava, no lugar ele me levava. Tá? Daí, então ele me levava para tudo lá, ele me levou para esse velório. Chegando nesse velório, eu vi lá uma coisa estranha, né? Tinha uma criança pequena, menor do que eu um pouquinho, né? Mas não era um bebê também, né? Mas era uma criancinha já de uns 4, 5 anos. Sim, sim. Daí eu vi eles conversando lá, perguntando se podia fazer isso, aquilo, era um benzimento lá. E naquela época lá na roça, esse lugar assim, tinha muito as mulheres benzedeiras. Tinha, isso daí era, não sei se ainda existe isso lá, mas tinha muita benzedeira, benzedeira de bucho virado, de quebranto, essas coisas todas, né? Tinha coisa lá que se benzeram. E eu fiquei ali, né? Eu sempre fui um cara, assim, muito curioso, né? A coisa diferente é se eu gostar de ficar perto, sabe? E daí eu vi aquele movimento lá, tá conversando lá, tal, daí começaram a aprontar a criança lá, e daí passava a criança por cima para lá do caixão, depois voltava para cá e depois passava para lá. Passou de 3 vezes, em cima do caixão. Caraca. Eu falei, coisa estranha que é isso aí. Eu fui perguntar pro meu filho do pai, né? Ô pai, o que tu tá fazendo com o moleque passando por cima do caixão?
Daí meu pai falou assim, meu finado pai falou assim, não, isso daí é para perder medo. Pra perder medo. Para perder o medo, porque tem muita gente que tem medo de fantasma, essas coisas todas. Não, isso é prejudicial. Esse tipo de medo prejudica as pessoas, atrapalha as pessoas. Uhum. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa precisa estar morando na roça. Precisa comprar um remédio, precisa levar para a cidade. Ele não vai. Sim, porque Tem esse medo. Então, você precisa, alguém está passando mal e você precisa enfrentar isso. enfrentar ou em algum lugar buscar alguma coisa. Sim. Tem que fazer as coisas. E se a pessoa tem esse medo, porque tem gente que tem um medo, né? Diziam lá que esse benzimento aí, de passar para lá para cá, era para tirar o medo daquela pessoa lá. Aham. Se fazia efeito Ou não. não sei, mas isso daí eu vivenciei. Cara. Eu vivenciei essa história aí, foi assim que eu achei uma coisa assim, eu falei, mas como pode? Passar para cá. Mas a criança chorou muito. Não, Não? não. A criança não chorou, não. Cara. Eu falei, eu achava assim, vai pôr medo na criança, eu pensava que ia pôr mais medo na Também criança. a criança que se acalmou. A criança estava tranquila. Olha aí, ó. Depois estava brincando com a gente lá. Você tem muito medo? Ah, Já sabe aí como funciona o esquema. pede para alguém passar você 3 vezes de ponto lá, que o seu medo acaba. Meu Deus do céu. Gente, antes da gente ir para. Aquele programa também é cultura, tá? Cultura. Antes da gente continuar, eu queria pedir um imenso favor para vocês. Segue a gente aí no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, curte, comenta. Isso ajuda muito a gente a crescer aqui no nosso projeto Cidade Fantasma. Que o objetivo aqui é a gente contar as lendas, as histórias cabulosas aí que a gente está trazendo aqui as histórias que meu pai está contando, mas a gente quer saber outras histórias que tem espalhadas pelo Brasil todo. E assim, volto a dizer, esse projeto nasceu porque eu sempre ouvia essas histórias e achei legal compartilhar isso com todo mundo, né? Então, assim, comenta, vai para as redes sociais vizinhas e dá uma força para a gente, né? Dá uma força lá. E aqui, sobretudo aqui, se inscreve aí para a gente continuar produzindo um conteúdo aqui que para levar aí essas histórias incríveis de lendas aí para vocês. Beleza? Vamos lá então. Aqui, deixa eu pegar aqui. Vamos fazer uma viagem agora para a Bahia. Opa! Terra da boa gente. Mais especificamente, Caculé. Caculé. Eu lembro o seguinte, gente. Eu não faria isso hoje, mas era uma situação assim diferente, vamos dizer assim. A gente caçava passarinho, né? E fazia uma fogueirinha à noite, né? E assava os passarinhos. E comia, era um churrasquinho ali. Contando mentiras de verdade. Mentiras, contando esses casos aqui que a gente está contando, certamente aconteceu lá nessa roda. A gente fazia uma roda, né? Em frente ali ao sítio, né? Era um sítio aquilo? Era um sítio, uma fazenda. Sítio, uma fazenda. Mas vamos lá. Eu presenciei, eu vou falar um pouco do que eu presenciei ali, como é que foi esse lance. Mas a gente estava lá assando os passarinhos e a única luz que tinha ali era as luzes de candeeiro, né, da casa, mas era a fogueira ali que estava acendendo tudo. De repente, gente, eu juro por tudo que é mais sagrado, um barulho aterrorizante sei lá quantos metros, no meio da mata. Você percebia que estava mexendo. Tinha um bicho ali. E era um grito aterrorizante. Era um grito diferente. Aí, do nada, as pessoas que moravam lá falavam assim, fica atento que vai vir perto agora. Do nada, bem próximo, mas muito próximo, numa moita assim perto. Um grito aterrorizante que eu nunca ouvi. E eu era uma criança de uns 7 ou 8 anos. Aquilo me assustou absurdamente. E do nada eu estava lá no fundo, estava bem mais distante. Absurdo, é um grito assim que realmente assusta muito. E
as pessoas que moravam lá nesse sítio comentaram pra gente que esse era o famoso grito, o bicho gritador, né? E diziam ali as lendas, né, pai, que era uma criança que havia sido amaldiçoada pela sua mãe por alguma presepada ali que ele aprontou, né? Mas conta mais detalhes aí que você sabe mais do que eu em relação a isso. Naquela época vocês eram criança e eu já tinha contado esse episódio para vocês, alguma época. Na época eu contava as histórias de assombração. E aconteceu uma coincidência enorme ali, né? Porque ali comentaram que era, né, que poderia ser de uma criança que teve alguma coisa esquisita lá que aconteceu com essa criança. Mas a história real, né, tinha acontecido com o meu finado pai. Foi com ele que aconteceu a história em Minas Gerais. Minas Gerais. Quando ele era ainda solteiro. Vivia lá nas Minas Gerais. No sertão também, né? A história que ele contou é que esse bicho aí chamava-se lá o bicho gritador, né? Que na verdade era uma espécie de mula sem cabeça. Aí que tá, aí que começa. Que era uma mula sem cabeça, alguma coisa que eles acreditavam lá. E o que aconteceu com ele? Que é parte do folclore brasileiro. Né? Exatamente. Ele estava num potro. Potro é um cavalo novo. Sim. Ainda não 100% domado, mas já que podia dar uma andada com ele. Já dava. Ele estava nesse potro uma noite. E não sei onde que ele estava. E era, como eu disse, meu finado pai era muito corajoso. E isso já era altas horas. Daí ele ouviu o grito do bicho gritador. Ele nunca tinha visto falar. É um grito horrível. Horrível. É pavoroso mesmo. É pavoroso. Você ouviu, né? Mas quando eu contava essa história para você, antigamente, você dava risada, né? Você dava risada. Mas isso não é fantasma. Isso é criatura. É bom deixar frisado isso, porque existem as categorias aí. Né? Daí, o que acontece? Ele estava num potro e estava se dirigindo de um lugar para outro, lá no sertão da onde ele morava lá. Que era um lugar chamado Milho Verde, depois de Poços de Caldas, na região lá. Isso deve ter acontecido lá nas décadas de 40, por aí, sabe? Uns 40, por aí. Sim. Ele estava andando, atravessando por uma estradinha lá, e de repente ouviu esse grito. E era muito falado esse grito lá, que era de mula sem cabeça. Ninguém sabe realmente o que era, mas que a coisa era feia, era feia. Era feia. Eu posso garantir que o barulho era horrível. E o que o meu finado pai contava pra gente? Que disseram pra ele que você só tinha uma forma de defender desse bicho, desse animal. Esconder na unha. Esconder na unha. Esconder na unha. E os dentes. Tinha que fechar a boca, não podia abrir a boca de nenhum, e esconder as unhas, que era um segredo que os mais velhos contavam. Para se defender dessa criatura horrorosa aí, tinha que ser feito isso daí. Tá? Meu Deus do céu. E daí o que ele fez? Olha que ele estava indo para esse lugar, assim, ouviu esse grito. Lá, já se ligou que era a parada. Ele ouviu o grito. Daí ele parou um pouco, tentou andar mais um pouco, ouviu o segundo grito mais próximo. Daí ele entrou uma árvore, ficou atrás e fez isso daí. Diz que em menos de poucos minutinhos aqui passou. O bicho lá deu um belo grito, aquele bem alto mesmo, na frente dele, assim, do lado, assim, próximo, assim, porque ele entrou na mata, mas ficou próximo na estrada. E o bicho passou na estrada. Segundo ele, passou na estrada. Ou próximo da estrada, eu sei. Ele disse que passou fazendo um barulho, assim, como se fosse um cavalo, um boi, atravessando, fazendo atravessando a mata, assim. E deu um grito ali bem em frente, que ele tremeu da cabeça aos pés. Nossa. Aí deu-se todo ali. E o cavalo ficou, trocava a orelha, desesperado. O cavalo deu para ele segurar o cavalo. E era um potrinho, não era um. Para ele segurar. Foi difícil. Ele tinha tradejo, né? Para segurar o animal, ficou
a pior coisa, não conseguia segurar o animal. Caraca, meu. O animal saiu, quando o outro passou, aquele bicho passou, e ele só ouviu o barulho, mas não viu a figura do animal. Aquele barulho estremecedor, se a terra tremia. Quando passou, ele sentia a terra tremer. Sabe quando você dá aquele terremoto pequeno, que treina, alguma coisa assim, você sentiu a terra tremer. Cara. E o cavalo ficou aquele desespero tal, daí ele puxou até acalmar o cavalo. Levou um tempo, o cavalo não queria se acalmar de Caramba. E essa mesma luz aí, esse mesmo barulho foi escutado lá em Caculé. Que deve também, né? Que deve ser a mesma parada, deve né? ser o mesmo. Agora, continuando ainda sobre as histórias da Bahia, aconteceu também, meu pai saiu para caçar preá. Depois ele explica o que é a preá, para quem não sabe. E tava ele e o Gilson, né? É o Gilson? É o Gilson. E estavam voltando ou indo, não me lembro bem, era de madrugada isso aí, mas eu vou deixar pro caçador experiente aqui contar essa aventura. Tinha uma cancela também ali. E daí, eu tinha falado com o Gilson, você como tem mais experiência com animal, você vai na frente. Sim. E para você abrir a cancela, porque ele tinha que abaixar do cavalo, abaixar assim, pegar lá para... Né? Foi, não tem essa experiência, eu tô aí do cavalo aqui, né? Daí ele pegou e falou assim, então tá, eu vou na frente. Daí, ele vai indo na frente, mas eu estava escurecendo já, bem, achei estranho. Era o quê? Umas 8 horas já? Não, lá escureceu, naquela época era meio de junho, por aí. Era época do inverno, tava... escurecia cedo, bem cedo, já estava escuro. Então era umas 6h30, 7 horas. Estava bem escuro. Cara, aí antes da cancela, da dita cancela que eu tinha que abaixar para pegar, tinha uma árvore assim, dosa de um lado do outro assim, e depois saía na cancela. Mas um facho de luz, como se fosse essa lâmpada aqui. Assim, nas minhas costas, clareando. Rapaz, quando vem aquele facho, eu olhei para trás, mas o que é isso? Eu falei, o que é isso aí? Não. Eu falei, onde você viu isso aí? Ele falou assim, vi? Eu vi o foco de luz aí. Você acendeu o isqueiro, porque eu fumava, né? Aham. Eu fumava, né? Graças a Deus, é um desse que eu deixei. Mas eu fumava, e ele pensou que eu tinha acendido o isqueiro, escado, um fósforo, alguma coisa. Eu falei, não foi você? Ele falou, clareou tudo aqui. Clareou tudo. Nossa, mas daí porque é um breu total. Escureceu, uma claridade. Daí, outra vez, eu pensei, pois tem alguma coisa estranha. Daí, deu uma pequenininha, daí eu falei, vamos com calma, aí tal, o negócio tá, não tá isso. Ele pegou e falou assim, já aconteceu o caso aqui, tá? Já aconteceu o caso aqui, igualzinho daí. É a visagem, né? É a famosa visagem. Daí cheguei lá e fui perguntar pro pai do Gilson. O que me chamou a atenção, ele falou, foi em tal lugar. Eu falei, foi. Eu falei, mas como você sabe? Porque não foi só você que viu isso. Ali já tem história, né? Tem história, não foi só você que viu. É o famoso... Ele falou, eu mesmo vi, ele falou. É o famoso se tem placa, tem história. Eu falei, como é que é? Ele falou, eu já vi ali e muitas pessoas passaram ali. Daí contaram a história, né? E daí contou até a história da pessoa que perdeu ele chama de perereca, perdeu a dentadura. Perdeu a dentadura lá, nesse lugar lá. Saiu correndo. Porque ali tinha para cima do seu Pedro, a estradinha, né, que vinha de lá de Caculé, passava ali, né? E tinha uma casa lá que era do Gerson. O pessoal do Gerson era do pai do Zequinha. Do pai do Gerson. Daí, o que aconteceu? Então, esse pessoal era parente dele lá. Daí, o que acontece? Ele tinha um barzinho ali, e ele fazia lá, aos sábados, assim, costumava fazer, um bailinho lá. E todo aquele pessoal da região ali, aquelas fazendas ali,
E ela, porque ali tem vários sítios. E aquela galera costumava ver essa... Então, ali, então todo mundo ia ali, né? Mas como que foi Tinha essa um luz? engenho do Comocochico lá na Bahia, Sim. do Comocochico. Mas como que era essa luz? Você chegou a olhar, não? Ó, eu não vi a luz, o foco. Assim, Você viu a claridade. na claridade, oxe, foco assim, bem direcionado. Não foi assim. Porque hoje, Um relâmpago que eu clareava. até falei, Foi focado. Um foco tipo. até falei com o Kleber, que foi o episódio 2, É. e ele fez relatos de esferas alienígenas, né? E existem relatos de esferas de luz. Que É. está explodindo de relatos assim. Exatamente, era isso. E eu até falei para ele, cara, poderia ter sido isso aí. Isso. Daí, Mas eles na Bahia chamam de visagem. visagem. Então, assim, se você, aproveitando, né? Se você é da cidade de Caculé, Bahia, já ouviu esse termo visagem, ou de outro lugar que tenham presenciado algo parecido, já sabe. Comenta aqui, escreve aí o que aconteceu contigo para a gente trocar uma ideia aí. Então, só para localizar lá, lá Perto como o Cochico, né? no Comocochico, é um lugar muito porque nós em Calculá estávamos naquele Comocochico lá, Ah. é presa do Comocochico lá, então ali, pro outro lado ali, tem esse sítio onde é que aconteceu isso, e o foco, foi um foco de luz assim, direcionado assim, pegou assim não foi um ângulo grandão, mas foi um ângulo Você chegou a ouvir algum barulho? nada. Continuava o silêncio, Nada. só a luz que... Clareou, quando eu olhei para trás, assim, que seja do sul, só vi aquele, como se fosse um raio, assim, direcionado naquela, e apagou, mais nada, daí parei, olhei, falei, será que alguém acendeu um farolete, alguma coisa assim na minha costas aqui? Fiquei olhando para cima, se fosse de baixo, eu ia achar Mas que era... você estava na altura você sentado no cavalo? Ela sentava no cavalo e bem de cima, assim, ó, clareou até embaixo do cavalo, assim, ó. Caramba. Falei, aquilo me chamou a atenção, porque do nada. E depois, o que me chamou mais a atenção foi que o pai do Gilson falou, ó, ali não só você viu, eu vi. Outras pessoas também viram ali. É muito, todo mundo sabe, as pessoas não estão passando ali depois das 6 horas. Sabe? Daí O bicho ele pega, contou né? que lá, quando as pessoas saíram do bairro lá, saiu também um negócio esquisito lá, correndo atrás dele lá, arrastando, parecia um arrastão assim, arrastando um couro no chão, assim, sabe aquele barulho? Nossa. Estava arrastando, daí todo mundo saiu correndo, o cara perdeu a perereca lá, ou seja, a dentadura, Aham. e daí ele foi procurar no outro dia, encontraram ela caída do lado da estrada. Teve uma outra história na Bahia também, que eu acho importante dizer, eu presenciei também, que foi um tropel, né? Uma barulheira de Sim. madrugada. Eu lembro perfeitamente, eu era pequeno, acordei assustado com o barulho, era um barulho muito forte. Meu pai tinha até uma garrunchinha, pra quem não sabe, garruncha é uma arma, parece aquelas armas de pirata, eu chamava de arma de pirata. É porque ela é mais decorada, tá? É mais pra caçar, né? Era uma garrucha artesanal. Isso mesmo. E aí, foi um barulho, mas eu vou deixar pro mestre aqui contar a história. Porque foi bastante assustador e esse foi um dos que eu presenciei também. Então, essa história aí, para não dizer que é mentira, você presenciou isso aí e ficou com um cadastro danado, né? Fiquei porque, assim, foi um barulho que era ao redor da casa. Aí, os cavalos estavam agitados, as galinhas estavam muito frenéticas, né? Eu lembro que era um barulhão. E assim, quem mora no interior, na roça especificamente, sabe que o silêncio é profundo, né? Só os Então, grilos, isso. Então, se quando você escuta alguma coisa além disso, anormal, você desconfia, né? Nesse dia, ou melhor, nessa noite, nós estávamos já deitados, né? Era uma casa do sítio onde nós estávamos passando férias lá, né? Essa propriedade lá
essa propriedade é a mesma. Eu estava lá no farol, lá no caso do farol. É o mesmo local, né? A gente sempre ia lá porque eram muito amigos da minha família, da família da minha esposa, e a gente se dava muito bem, a gente dá até hoje com os familiares de lá. A gente troca mensagem via WhatsApp, a gente liga de vez em quando, a gente está sempre em contato com ele lá até hoje. E o que acontece? Nós estávamos deitados no quarto que era assim ao lado da sala, ou seja, né, a porta da entrada da sala, do lado. Sim. E era mais ou menos depois dessas festinhas que nós ficava lá assando passarinho lá fora, a gente vinha pessoas de fora, vinha carro de boi, lembra? Veio carro de boi lá, daí ia lá conversar comigo, ele ficava contando assim. Porque sabia muito de carro de boi, né? Então, aquele pessoal lá que conhecia o pessoal lá do São Pedro e tal, que sabia que a gente estava lá, queria vir conhecer a gente, vinha conversar com a gente e tal, e ficava lá até tarde contando, falando de coisas e tal. E foi nesse dia, então, a gente ia dormir tarde, né? Sim. E já era tarde, era passado a meia-noite. E estava já pegando sono, um tropel de cavalos, como se fosse 4, 5 cavaleiros chegando ao mesmo tempo, correndo e parado assim ali, faz aquele tropel. Quem mora na roça, quem sabe que é um barulho característico de tropel. E foi um barulho, não foi só dos cavalos. Houve ali, galinha começou cacarejar lá, os bezerros berravam, o gado começou a berrar. Foi um barulho. Foi um barulho esquisito, né? O que eu fiz? A gente até considera, eu pelo menos considero, que ali foi um caso de lobisomem ali. Caso esquisito. Caso esquisito. Eu peguei a dita garrucha que ele está falando, que ele falou aí, peguei a garrucha. Já tinha o espírito de caçador, né? De caçador de criaturas. Daí abri a janela, olhei primeiro pelo vão do buraco da janela, olhei, não vi nada. Abri a janela, não vi nada. Daí fechei a janela, saí, fui lá pela porta da cozinha, porque ao lado da porta da cozinha, tinha lá o curral, onde os gados paravam ali. Curral, exato. Tinha um curral aí que estava tirando fotografia ali ao lado. Sim. Desse curral. Daí passei, olhei ali no curral, os bezerros estavam todos deitadinhos lá, com as vacas, lá que elas não dormem em pé, dormem deitadas. Senta lá e fica deitada ali. E os bezerrinhos ali também, todos deitados. Boa, né? Todo tipo de sociedade, um silêncio total. Eu peguei, dei uma volta lá de fora, nada. Voltei pela porta da cozinha, entrei, fechei, fui dormir. Não teve mais barulho. Acabou. Qual foi a minha surpresa? No dia seguinte. No dia seguinte. Fui comentar com as filhas, que tinha bastante, tinha a Zélia, tinha a Adriana, tinha aquela outra lá. Eu fui comentar com ela e com os meninos também, daí eles falaram assim, ó, tem um barulho, sim, e tal. Eu fui falar lá com o pai deles, e a impressão que me passou, que eles queriam esconder alguma coisa. Tinha alguma coisa meio oculta. Que eles não quiseram me falar. Pô, não, isso não é nada, não, você deve ter visto outra coisa, não sei o quê. E daí que eu fui falar com os meninos. Olha, mas eu ouvi, eles colocaram assim, fizeram assim para mim, ó, assim, colocaram o dedo assim, eu falei, não, a gente também já viu isso daí, mas o pai, ele é falecido, esse senhor, tá? O pai não gosta que comenta sobre essas coisas aqui. Coisa de gente da roça, às vezes eles são mais reservados, né? Aquela coisa conservador, não gosta dessas coisas e tal. Então, porque não sei se ele também não queria assustar os rapazes lá, tal. Mas falou que eles também tinham visto aquele barulho. E viram também que eu levantei também. Né? E ficaram preocupados por eu ter levantado. Perigoso, né? Mas eu levantei e fui lá e vi. Você sabe que eu levantei. E fui lá ver o que era aquilo lá, né? E não encontrei nada, tá? Tudo no mais perfeito harmonia.
deitadinho lá no seu canto, lá nada. Aquilo também me impactou bastante. Aquele foi tenso, né? Né? Foi um negócio cruel. Aquele foi tenso. Bom, contado algumas histórias da Bahia, vamos fazer uma viagem agora para Andradas, Minas Gerais, e vamos falar de dois assuntos. E aí a gente, depois desses dois assuntos, a gente já está encaminhando aqui para o final desse episódio, tá? Mas vamos lá. Primeiro, o famoso corpo seco. Tem essa lenda, e essa lenda eu já vi em outros canais do pessoal falando, né? São coisas que espalham para muitas pessoas, né? E eu vou deixar aqui o mestre contar aqui o que ele sabe sobre o assunto, porque muita gente lá de Andradas sabe tem conhecimento desse. E não é uma coisa ligada a fantasma, tá? É uma coisa ligada a é uma coisa estranha, é uma criatura. A gente não sabe se é um morto-vivo. É muito estranho. Eu não vi, mas me contaram essa história lá. Primeiro, para dizer de Andradas, por que eu conheci Andradas? Andradas, quem conhece Andradas, não sei se existe hoje, mas existia antigamente uma festa do vinho, uma Andradas, chamava Pavilhão do Vinho. Isso acontecia, parece que era no mês de julho, agosto, coisa assim, se não me falha a memória, era mais ou menos por aí. E por que eu conheci Andradas? Porque eu também tinha parente em Andradas. Meus tios moram em Andradas, meus primos de Andradas lá. Então eu ia. E até o meu irmão veio se casar com uma prima minha lá de Andradas. Sim. Então eu ia sempre com o meu irmão lá na época do pavilhão do vinho. Então ela tomava um vinho, ficava lá, era solteira, ficava lá, sapeando as meninas lá, tal, naquela coisa. Numa dessas, aí nós fomos para a história do esqueleto, né? Então eu conheci muita gente. Do corpo seco. Daí me contaram uma história. Isso lá no Pavilhão do Vinho, lá com os meus parentes de lá. Contaram a história para mim que tinha uma chácara lá, toda uma chácara cheia de árvores, muito arborizada, mas lá tinha um corpo seco amarrado em uma corrente. Nossa! Nenhuma corrente. Nossa. Eu achei a história meio estranha. Tem cabeça, né? Confesso que eu não sou aquele que a pessoa me conta uma coisa e toma como uma verdade. Eu não desacredito, mas também tenho o direito de às vezes, não, né? Não sei o que será. Será mesmo? Daí eu fui procurar conversar com outras pessoas a respeito, para mim ter. Você já tinha um espírito investigador aí, não sei. de Hunter aí, viu? Daí fui conversar com outras pessoas para mim ter, né? E depois, umas 3, 4 pessoas que eu conversei me falaram que tinha esse corpo seco, porque foi uma maldição. Foi uma maldição. E me falaram mais, que olha que estranho, mas foi o que me falaram, tá? E ele só comia, ele se alimentava, esse corpo seco, de areias virgens do mar. Você acredita? Caraca, meu! Que eles, não sei quem de lá, era da família lá, né? E essa família, segundo eles diziam lá, que era uma família bem influenciada na cidade, não era qualquer... Não, era família de famosos lá. Então, para você chegar lá, diz que teve até reportagem tentando ir lá e eles não deixavam chegar nesse negócio lá. Mas quem trabalhava na fazenda lá contava essa história e diz que se ouvia de perto o barulho das correntes realmente lá e ouvia um negócio de quando ele mastigava a areia, fazia aquela coisa, tinha um barulho de moer areia, sabe? Com os dentes. E era o filho que levava? Era uma dessas pessoas que ia lá no mar, lá em Santos, buscar, não sei se era em Santos, no Rio de Janeiro, não sei, mas ia lá no mar buscar essa areia e levava um saco de areia
para ele se alimentar. Então, de tempos em tempos, tinha que ir lá buscar isso para dar para ele se alimentar. Tá? Essa história, já vou entrar também na história do lobisomem lá também, né? Mas assim, antes de você entrar, segura o lobisomem, é difícil, segura essa ideia aí. Se você aí é da região de Andradas, Minas Gerais, ou de outra região, porque eu sei que essa lenda de corpo seco não existe somente em Andradas. Eu já vi pessoal falando no sul, no nordeste, já vi gente comentando sobre isso, o corpo seco. Sabe alguma coisa sobre o corpo seco? Já sabe, já deixa um comentário aqui na Cidade Fantasma para a gente saber e conhecer um pouco mais aí. Agora tem uma parada que é louca também em Andradas, que meu pai vai contar aqui mais detalhes, mas era assim, imagina a lua cheia. Acho que hoje é lua cheia, inclusive, né? A lua é grande, tá grande. Eu vi tá tipo uma super lua. Tá bonita, né? Tá linda a lua. Imagina, lua cheia, você não poder pronunciar o nome de uma determinada família. Não, de uma pessoa. O nome de uma pessoa na família. Você não podia pronunciar o nome daquela pessoa e dava ruim, porque aparecia para você o lobisomem daquela pessoa. Então é um caso famoso aí, mas conta detalhes aí sobre isso aí. Então, essa história do lobisomem, não sei se era lobisomem, o que era. Não, me diziam que era lobisomem, tá? É um caso de criatura. Era de uma família lá, né, que tinha essa pessoa que era dessa família lá. Quem me contou foi também nessas idas que eu estive lá, que ia lá nesse pavilhão do vinho e ficava ali. Então eu sou um cara de muito conversar com as pessoas, né? Eu converso com todo mundo. Já fui até chamado pelo meu genro de o simpaticão da roça. O simpaticão. Né? O simpaticão da roça. Esse apelido surgiu em Joanópolis. Por acaso, que é uma cidade dos lobisomens que a gente está de olho. Que a gente vai fazer lá. Em breve lá também. A gente vai lá pesquisar essa parada aí. Então, se você é lobisomem e tá assistindo o canal aí, fica ligado que a gente vai pintar lá na sua cidade. Então, o que acontece? Como eu sou uma pessoa assim, que sou da conversa, né? Sou um cara que conversa com qualquer pessoa e tal, né? A minha formação é sou vendedor, tá? Então você já sabe que eu sou de comunicação. É uma comunicação boa. Né? Minha comunicação, em qualquer lugar eu chego e converso, então sou bem aceito. Tá? Agora você tem uma nova profissão, você é caçador. Caçador de fantasma. Não, mas esse negócio de caçador de fantasma, nem sei se eu sou caçador ou se eu sou caçado, viu? Porque fantasma parece que gosta de mim, viu? Coisa gosta de mim é fantasma, então sempre está me aparecendo um, viu? Eu vou te contar. Só por esse relato aí você já sabe o que pode vir pela frente. Tem uma história que você vai arrepiar. Não é história, é verdade. Eu tive lá. Então, essa coisa aí, me falaram, quem me falou foi minha família, tá? De lá, meus tios, minhas filhas, os primos lá. Que era proibido pronunciar o nome dessa pessoa. Nesses dias aí de lua cheia, tipo aí, que se você pronunciasse, você encontraria ele ali. Na próxima esquina, você se deparava com a coisa. Então, já pensou? Minha tia, que já é falecida, meu tio também já é falecido lá, né? Eu quando fui lá, eu era jovem. Eu não era nem casado, era solteiro. Né? Eu sou casado há 47 anos. Então, quer dizer, essa história passou há quase 5 anos atrás que eu estive lá, né? Sim. Então, lá vocês diziam isso daí. Minha tia, que já é falecida, meu tio que é falecido, falava para ela, é proibido pronunciar o nome dessa pessoa. Não pronuncia. De forma alguma. Mas isso falava assim como se você fosse um filho de alguém e seu pai falasse para você, não quero que você faça isso. Desse jeito. Falou da ruim. Disse que dava ruim. Mas eu imagino. Fugir dessa história porque. Mas eu imagino. Eu não desafio essas coisas. Mas eu imagino que deva ter gente que falou. E que saiba dessa história e vai confirmar. Sim. Vai confirmar porque essa história eu perguntei para mais pessoas, como eu sempre faço. Não pergunto só para uma pessoa. Eu vou tirar a prova.
esse negócio de um sabe, mas 3, 4 ao redor não sabe, então para mim aquilo não é verdade. E é por isso que é legal o canal, né? Porque a gente tá contando algumas histórias, mas a gente gostaria de ir a campo mesmo, né? Sim, nós vamos fazer isso. E a gente, como eu já disse em outros episódios, a gente está em fase de comprar, adquirir os equipamentos, né? E deixei embaixo já o Pix da gente, se você quiser apoiar esse projeto, nos dar uma força, né? A gente aceita de bom grado aí. Porque a gente, qualquer quantia é importante. a gente super é apaixonado por isso, por essas histórias e coisas que não só os outros contam, que são lendas, tá? Mas coisas que eu presenciei. Né, o gasto é grande. É só de equipamento de filmagem, para fazer a parte externa, os microfones, enfim. A gente está investindo um pouco mais devagar, porque é complicado, mas a gente está acreditando muito no canal e a gente acredita muito no carinho, de verdade. Mas eu queria agradecer a todos que sempre curtem aí, compartilham e sempre comentam aí. Cada episódio novo é mais pessoas comentando e é um barato receber esse carinho de vocês. Eu, sinceramente, não achava que ia dar essa repercussão tão grande, né? Então a gente vai fazer aí as gravações, a gente quer fazer umas gravações externas, vamos filmar, vamos conversar com muita gente, vamos, sabe, de repente ir a campo ali no local que houve um avistamento para conhecer um pouco mais da história ali, ver se a gente capta alguma coisa. Vamos lá. Meus primos nos convidou para ir em um baile que tinha lá no meio de uns cafezais de Andrada, as quebradas. Nossa. Na verdade tem muita uva nesse lugar lá atrás, também tem muita uva lá. Tem até festa do vinho lá. Na época que eu ia, não sei se tem até hoje, enfim. E daí, mas eles foram antes. Quando deu 8 horas, eu já caí para lá. Nós ficamos lá no pavilhão do vinho, tomando vinho lá. Tá, ali, depois meu irmão falou assim, eu nem ia para lá, eu nem ia para o baile. O meu irmão que é mais baileiro, sempre gostava de baile, eu nunca fui muito chegar nessa. Eu ia, mas não era meu. Né? Aí eu fui. Uma estradinha escura, feia, e a estrada passava assim, e tinha uns barrancos do lado, assim, uns barrancos mais altos, assim. No interior é um hábito. Até eu gosto desse hábito deles, é de se cumprimentarem a todo mundo. Você chega, você dá boa noite para um, boa tarde para outro, para todo mundo se cumprimenta, eles é assim com a gente, né? Então a gente cumprimenta porque eles fazem isso, a gente também tem que fazer. É a mesma coisa, né? Então é hábito de cumprimentar todas as pessoas. E nós vamos então indo para esse danado baile. E meu irmão, dá pouco, eu dou uma olhada, como se de qual estivesse sentado assim, um lugar. Chapéu. Com um chapéu, parecendo aquele chapéu de mexicano. De chinês, plantador de arroz lá. Sim. Tem aquele chapéuzinho lá, chapéu na cabecinha. Agachado lá, quieto lá, parado, de branco. Nossa. Eu olhei para aquilo e falei, boa noite. Tá parecendo o João Paulo do cabeceiro. Boa noite. Aí começa a comunicação. Por assim, boa noite. O dita, porque até então eu pensava que era uma pessoa. Tanto é que olha só, eu pensava que era uma pessoa. É muito real, né? Tudo, mas o formato assim, me indicava que fosse uma pessoa. Né? Não me respondeu nada. Aí é mal educado, hein? Daí uns 50 metros mais ou menos. Tava lá o cara, vai sentado no mesmo lugar, assim, no 50, na mesma posição lá. E o beijo tá aqui. Boa noite, senhor. Daí meu irmão pegou assim pelo braço e me deu um sapanão. Você é louco, meu? Falei, louco por quê? Você é doido? Como é que doido, meu? Isso aí não é coisa desse mundo. Cara, imagina a cena, cara. Eu falei, mas desse mundo o que ele tá fazendo aqui?
que negócio é esse? Daí começou a falar, fica quieto, meu. Mas não é. Você nem se ligou, né? Eu falei, pô, mas se ele não fosse fulano, não tava aqui, ele tá fazendo o quê aqui? Daí, fica quieto, ordinário. Rapaz, começamos andando mais 50 metros, Novamente. novamente a mesma figura ali. Daí eu abaixei o facho, né? Aí você se Daí ligou. eu me liguei que tinha algo estranho ali, né? Aham. Daí eu fiquei quieto. Daí eu falei, vou ouvir meu irmão, que é muito pior. E daí, mas nesse dia, depois no segundo que veio o terceiro, daí eu resolvi obedecer, né? Daí eu fiquei na minha, né? Daí, tudo bem, cheguei lá, né? No bairro, lá todo mundo alegre. Isso foi na ida do baile. É na ida do bairro. Daí, não foi na volta, foi na ida. Eu achei que era na volta. Na volta, não foi de quase um dia. Aí já tava tudo certo, né? Na voltando do dia, é claro. Daí, mas nós voltamos com ele. Mas daí eu cheguei lá e perguntei para os meus primos. Tá? Sei. Depois que eu fui falar com eles, falei sobre isso aí. Ah. Eu falei, pô, tinha uns caras sentados na beira da estrada. Ele falou, você também? Eu falei, como eu também? Não estava sentado lá, não. Teve mais pessoas que vieram. Ele falou, não, mas é comum. Eu falei, como que é comum? Não é comum pessoa ver gente sentada ali na beira da estrada. Nossa. Eu falei, não, mas é Fantasma da estrada. É tão assim, era um negócio. Era comum para eles. Eu achei que era comum. Cara, Meus primos lá falaram, não, é comum. aqui novamente, né? Sérgio Andradas já viu isso? Sabe de histórias parecidas? Já deixa um comentário aí pra gente trocar aquela ideia, né? Por isso que eu falo, não sou caçador de fantasma, é eles que estão me caçando. Porque, pelo amor de Deus, meu. Mas, Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte 2 aí do Cidade Fantasma, do episódio aí intrigante, dessas histórias incríveis aí, cabulosas, né? Imagina você se deparar com um desse aí. Se vocês virem ou souberem de algum caso assim, já deixa aí comentado. Novamente, super agradeço vocês. Quem ainda não é inscrito, aproveita aí, já se inscreve, clica no sininho, dá aquela curtida marotíssima e já deixa um comentário aí pra gente, que a gente vai ficar super feliz, né? Sim, a gente vai ficar super feliz aí com o feedback de vocês, tá bom? Gente, até a próxima. Tchau. boa noite, logo já estou de volta. Valeu.